James, de Percival Everett, parte 1, capítulo 27. Para de cantar e volta a martelar, disse Wiley. Ele virou-se para Daniel Decatur Emmett. Qual é a de vocês, rapazes? Nós somos os menestréis da Virgínia. Somos músicos. Nós vamos nos apresentar na cidade. Emmett entregou alguns cartões para Wiley. Tome, ingressos para a nossa apresentação. Wiley ficou olhando para os ingressos. Eu entrei aqui por causa da voz excepcional do seu escravo. Sabe, nós perdemos o nosso tenor, e a voz desse menino é simplesmente perfeita. Como assim perderam o seu tenor? Perguntou Wiley. Simplesmente não conseguimos mais encontrá-lo. Nós viajávamos de trem e parece bastante provável que ele, estando bêbado, ou que não lhe era uma condição desconhecida, tenha caído, ou seja lá de que jeito alguém desembarca de um trem em movimento. Entendi. Como eu estava dizendo, seu escravo tem uma voz magnífica. A voz dele é melhor do que a do nosso tenor perdido. O nome dele era Highleg Nuggets, mas isso não importa agora, nem para nós, nem para você e, possivelmente, nem para ele. E vocês se chamam de menestréis da Virgínia, é? Perguntou Wiley. Todos os homens se inclinaram em direção a um ponto em comum e entonaram uma nota que soou maravilhosamente bem. Quanto? Perguntou Emmett. Quanto o quê? Perguntou Wiley. Pelo seu escravo, aqui, esse que canta. Wiley ficou desorientado com a pergunta. Deve ter considerado o fato de que, tecnicamente, eu não era propriedade sua, de modo que não poderia me vender. Ele não tinha um contrato de venda, mas também devia estar pensando que, na verdade, eu estava sob sua posse, e, como eu havia acabado de ouvir e aprender, a posse era 90% da lei. Você quer comprar o Jim aqui? Se esse é o nome dele, sim. Wiley olhou para mim. Ele parecia decente, no fundo, apesar de sua prática de ser proprietário de seres humanos. Mas, antes que ele pudesse dizer o que quer que estava prestes a dizer, Emmett o interrompeu com a mão. Escute aqui, meu bom amigo. Um ótimo tenor é algo particularmente difícil de se encontrar. Acredite ou não, eu consigo achar baixos em qualquer vilarejo. Dou $200 por ele. Os olhos de Wiley se arregalaram. 200, nem um centavo a mais. Wiley olhou para a Páscoa como se estivesse procurando por um conselho, mas ele não lhe deu nenhum. Ele olhou para mim como se estivesse me pedindo desculpas. E então? Perguntou Emmett. Como você vai botar um crioulo para se apresentar com vocês? Perguntou Wiley. Nós somos uma companhia de menestréis, disse Emmett. Nós nos apresentamos fazendo blackface. Blackface? Perguntou Wiley. Sim, nós esfregamos graxa de sapato no rosto e fazemos de conta que somos negrões. Negrões. Wiley riu da palavra. Cês passam graxa de sapato na cara? Emmett fez que sim com a cabeça. Que ainda vão inventar depois dessa? É um ótimo espetáculo, disse Emmett. Tenho certeza que sim, falou Wiley. $200, repetiu Emmett. 200 e, como eu disse, nenhum centavo a mais. Você tá me dizendo que esse menino vai cantar num palco junto com vocês. Ninguém vai saber. Nós vamos passar graxa no rosto dele também. Ele não é tão preto assim também, né? Então. Você acaba de comprar um crioulo, disse Wiley. Um negrão. Eu gostaria que assinássemos um contrato de venda, pediu Emmett. Mas é claro. Era óbvio que Wiley, na verdade, não queria deixar nenhum tipo de documento ligando-o àquela transação, mas ficou encurralado. Virou-se para Páscoa. Vai buscar um papel para mim lá no escritório. Páscoa saiu correndo. É só um segundo, Wiley disse para Emmett. Sem pressa.
Você tá levando para você um dos bons, disse Wiley. Páscoa voltou, trazendo o papel e também uma caneta e um frasco de tinta. Obrigado, Páscoa. Muito bem pensado. Aquilo era mais uma reclamação do que um elogio. Então vamos nessa. Então vamos lá. Olhei para Páscoa. Ele sabia o que eu estava pensando. Eu estava ali, parado, ouvindo toda aquela transação, e em nenhum momento me foram perguntadas minha opinião ou vontade. Eu era o cavalo que eu era, um mero animal, mera propriedade, nada além de uma coisa, embora aparentemente eu fosse um cavalo, uma coisa que sabia cantar. Wiley entregou o papel. Obrigado, disse Emmett. A barba de Wiley se abriu, revelando um enorme sorriso, enquanto Emmett contava o dinheiro. Ele estendeu a pata enorme e o recebeu. Jim, ele disse, este é seu novo dono. Daniel Decatur Emmett, apresentou-se o homem. Em seguida, ele fez uma coisa que foi mais estranha do que tudo que eu já tinha visto. A visão do gesto paralisou Wiley e Páscoa. Daniel Decatur Emmett estendeu-me sua mão para que eu a apertasse. Eu olhei para sua mão e depois para Wiley e depois para Páscoa. Nenhum deles olhava para o objeto da transação, mas sim para a mão parada no espaço à minha frente. Olhei para o rosto de Emmett. Ele parecia aberto e, estranhamente, amistoso. Estendi o braço e apertei sua mão. Essa agora me quebrou, disse Wiley. Gostei do jeito que você canta, menino, disse Emmett. Agradecido, patrão, eu disse. Ainda não entendi como é que você vai botar ele em cima de um palco do seu lado, disse Wiley. Quer dizer, olha para ele. Isso é problema meu agora, disse Emmett. Vamos lá, Jim. Emmett me deu um tapinha nas costas e, depois, o resto dos menestréis da Virgínia se agrupou à minha volta. Todos me deram tapinhas nas costas. Me viraram na direção contrária e, juntos, saímos caminhando de dentro do estábulo da estrebaria como se fôssemos um só. Capítulo 28. Os menestréis da Virgínia tinham montado seu acampamento bem na saída da cidade. As barracas estavam armadas e uma fogueira seguia ardendo quando retornamos a ele. Um homem baixo me ofereceu um líquido marrom numa caneca de lata. Eu nunca havia sentido o gosto, apenas o cheiro do café. Acenei com a cabeça e aceitei. Esses brancos me assustavam. Eles me assustavam porque não davam muita bola para o medo que eu sentia deles. — O que você achou do café? Perguntou o homem que cuidava da fogueira. Bem bom, né não? Concordei com a cabeça. Pessoal, o Jim aqui gostou do nosso café, o homem disse aos outros. Em seguida, apenas para mim, ele disse baixinho. O Jimbo provou e aprovou. Virei a cabeça de lado, como um cachorro, ao escutá-lo. Teria sido bem mais fácil entender aquilo como se ele tivesse zombando de mim, mas por algum motivo parecia mais que ele estava treinando ou se esforçando para fazer com que eu me sentisse à vontade, o que era, ao mesmo tempo, evidência de algum traço de gentileza e uma coisa terrivelmente ofensiva. Sem mencionar que, ainda que fosse bastante loquaz, ele não era nada fluente. Bem bom, eu disse. O homem abriu um sorriso largo. Meu nome é Cassidy. Eu toco o trombone. Que é um trombone? Perguntei. É tipo uma corneta. Eu mostro para você depois. Agradecido pelo café, Sr. Cassidy. Só Cassidy. Emmett saiu de perto da fogueira e veio andando até mim. Já está quente o bastante por aqui sem estar perto daquela coisa, ele disse. Que vocês querem que eu faça, patrão? Perguntei. Talvez de uma forma um pouco exagerada, mas eu estava confuso com aquela situação e prestes a ficar ainda mais confuso. Eu quero que você cante, disse Emmett, quando chegar a hora. Só cantar?
Sim, foi para isso que eu contratei você. Me contratou? Emmett ficou me olhando e deve ter dado um sorriso. Eu não comprei você agora há pouco. Eu te contratei. Eu contratei um tenor. Não me diga. Te digo sim. Ele passou os olhos pelo acampamento, por toda a sua trupe. Todos nós somos contra. Você tá dizendo que vocês é tudo abolicionista? Eu não iria tão longe. Nós não estamos trabalhando para que você seja livre. Estamos apenas trabalhando. Nós precisávamos de um tenor. Um homem trouxe um banjo para Emmett. Os outros pegaram seus instrumentos. Cassidy brandia uma corneta comprida, que imaginei ser o tal trombone. Muito bem, Jim. Você está pronto para aprender umas canções? Eu não disse nada, só fiquei olhando para ele. Ele me encarou de volta e simplesmente começou a cantar, com um sorriso gigantesco de maluco no rosto. O velho Dandunca era um cara bem legal. Lavava a cara com uma frigideira na moral. Uma roda de carroça pros cabelos pentear. Morreu com uma bruta dor de dente no calcanhar. O velho Dandunca, sai pra lá. Cê tá muito atrasado e perdeu a hora do jantar. Velho Dandunca, sai pra lá. Cê tá muito atrasado pra comer o seu jantar. Por enquanto, você só precisa se concentrar em acompanhar o refrão, que é velho Dandunca. Sai pra lá. Cê tá muito atrasado pra comer o seu jantar. Entendeu? Fiz que sim com a cabeça. Eles começaram a tocar de novo e eu cantei junto com eles. Gostei do som da banda, as cornetas, o banjo, o violão e seu único tambor. Emmett começou a cantar outra canção. Quando eu era mais novo, todo dia eu esperava pelo meu senhorzinho e seu prato eu lhe dava. Para matar a sua sede, a garrafa lhe alcançava. E a mosca varejeira, para longe, eu espantava. Esse é o refrão. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Meu senhorzinho se foi. E quando no final do dia ele cavalgava, eu, com minha vassourinha, o acompanhava. Seu cavalo ficava sem eira nem beira, quando picado pela mosca varejeira. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Meu senhorzinho se foi. Bem boa essa, você não achou? Boa pra danar, eu disse. Ainda estava processando aquela situação. Para ser bem sincero, não acreditei muito quando ele me disse que eu não era seu escravo, uma vez que tinha acabado de presenciá-lo me comprando com dinheiro. Na verdade, ele tinha em sua posse um contrato de venda que me descrevia, sem nenhuma dúvida, como um escravo de pele marrom clara, com cerca de 1,80 m de altura, pés grandes e uma cicatriz na testa, comprado de um homem chamado Wiley. Não um contrato de serviço, um contrato de venda. Veste isso, me disse um homem alto e magro. Ele jogou uma pilha de roupas em meus braços. Veste aí. Olhei para Emmett e ele assentiu com a cabeça. Você pode se trocar naquela barraca, disse Cassidy. Eu estava, e de maneira nada discreta, assoberbado pela gentileza e deferência no tratamento comigo. Entrei na barraca e me vesti da melhor maneira possível. As calças de lã me davam calor e o tecido pinicava, mas, pior que isso, o material áspero ficava roçando e cutucando as feridas abertas em minha perna. Vesti a camisa branca e o colete. Eu sabia que aquele pedaço de tecido era chamado de gravata, mas não sabia o que fazer com ele. Quando voltei para o lado de fora, os homens riram de mim. Deixa eu te ajudar aqui, disse Cassidy. Ele começou a enfiar minha camisa para dentro das calças, mas dei um pulo para trás, me afastando. Delicadamente ele me assegurou que estava tudo bem. Enfiou a camisa para dentro em todos os cantos. Depois,
abriu e fechou de novo todos os botões da camisa, sorrindo para mim o tempo todo enquanto o fazia. E agora o colete. Provavelmente você está achando essa roupa toda muito quente, mas você se acostuma, mais ou menos. Com calor eu tô mesmo, isso é, eu disse. Nunca se abotou o último botão do colete, ele disse. Por causa de quê? Não sei. Ele pegou a gravata, passou em volta do meu pescoço, deu um nó nela e depois a passou por cima da minha cabeça. Emmett veio em nossa direção bem quando Cassidy dobrava o colarinho por cima da gravata. Bom, não, excelente, mas bom. Mais que o suficiente, com certeza. Gradecido, eu disse. Emmett olhou para os meus pés. O único problema são os sapatos. Nós não temos sapatos sobrando. Nosso antigo tenor os estava usando quando nos abandonou. Ficar de pés descalços em cima do palco funcionaria, disse um homem corpulento do outro lado da fogueira. É só passar graxa neles, como no resto do corpo dele. Emmett concordou com a cabeça. Capítulo 29. Fica parado. Não quero que isso pegue no seu olho, disse o homem corpulento. Seu nome era Norman. Ele tinha mãos grandes e estava usando uma delas para virar o meu rosto para lá e para cá. Na outra mão grande, ele segurava uma latinha de metal. Que é isso aí? Perguntei. Tem que passar um pouco de branco em volta dos olhos e da boca primeiro, disse Cassidy. Eu estava pensando em passar o branco depois, disse Norman. Sei que é o especialista, disse Cassidy. Que é isso? Perguntei de novo. Isso é graxa de sapato, mas você pode escolher. Eu posso usar resina de lamparina, fuligem ou rolha queimada. O cheiro é diferente e todas são difíceis pra caramba de tirar. Não sei, patrão. Então eu vou usar a graxa. Vai doer? Perguntei. Se você ficar se mexendo e pegar no seu olho. Norman ficou olhando para ver se Cassidy já havia se afastado. E pode parar de falar que nem escravo. Como é que é, patrão? Pode parar com esses comé e esses patrão aí. Como você sabe? Perguntei, desconfiado. Um escravo reconhece outro escravo, disse Norman. Quê? Fiquei examinando seu rosto. Eu não conseguia ver nada. Mas por que uma pessoa mentiria sobre uma coisa dessas? E como um branco teria conseguido me desmascarar? Fiquei pensando que eu poderia ter me enganado, tropeçado em meu linguajar, como havia feito com Hook. Essa ideia me apavorou. Você não se entregou, ele disse, mas eu sabo. Seu sotaque era perfeito. Ele era bilíngue, fluente numa língua que branco nenhum seria capaz de aprender. Eles sabem? Perguntei. Não sabem. O que é isso tudo? Perguntei. Essa cantoria. Ele olhou ao redor. A nova moda é os brancos se pintarem e zombarem de nós a título de entretenimento. Eles cantam nossas canções? Perguntei. Algumas. E também escrevem canções que acham que nós gostaríamos de cantar. O que é estranho, mas não o pior. Então, o que é o pior? É melhor eu começar a aplicar isso em você, ele disse, me mostrando a latinha de graxa. Fiquei bem parado, olhando para a frente. Pronto? Fiz que sim com a cabeça. Norman pôs uma toalha sobre o meu colarinho. Não pode pegar na sua camisa. Ele esfregou a pasta preta na minha testa. Eles fazem até o cakewalk. Mas a gente faz essa dança para zombar deles. Eu disse. Sim, mas eles não entendem. Passa batido por eles. Nunca lhes ocorreu que nós podemos achar graça deles. Ironia dupla, eu disse. Que curioso. Será que uma ironia nega a outra? As duas se cancelando mutuamente? Norman deu de ombros. Sei que essa coisa é gelada quando a gente aplica. Mas não vai ficar assim, especialmente quando estivermos lá cantando. Você é cantor? Perguntei. Ele passou graxa debaixo do meu queixo. Eu toco tambor. Por quê? Por que você está com eles?
Eu quero dinheiro. Preciso do dinheiro. Eu quero voltar para a Virgínia e comprar minha esposa, disse Norman. Eles nem têm ideia? Que tipo de ideia eles vão ter? Você acha que algum deles vai acordar um dia e dizer: Ei, você tem cara de negrão? Não. Ele deu um passo para trás para examinar o seu trabalho e meu rosto. Eles vão me pagar? Perguntei. Não sei dizer. O Emmett nunca tinha feito isso. Nenhum desses homens possui escravos, mas não pense que nós somos como eles. Entendi. Eles já tinham tido uma pessoa reconhecidamente negra na banda antes de mim? Perguntei, olhando pelo acampamento. Não, você é o primeiro. Para falar a verdade, eu fiquei surpreso. Mas aquele tenor realmente se mandou do nada. Era um cara bem estranho. Ele foi pego com a filha de um homem do último vilarejo, e acho que deram um susto nele. Ele desapareceu na manhã seguinte sem deixar rastros. Estranho para um tenor. Emmett está vindo, eu disse. Não sei se a gente tem que botar um branco na boca dele. O que você acha, Dan? Norman virou-se para encarar Emmett. Parece bem autêntico, disse Emmett. O terno vestiu muito bem. Fica de pé. Fiquei de pé. A calça está meio curta, disse Emmett. É autêntico, disse Norman. Eu estava com calor usando aquela calça de lã, mas também feliz pelo fato de ela não estar esfarrapada na altura do meu joelho. Não entendi a reclamação da calça estar muito alta. A calça era uma calça, e esta cobriria a minha bunda. Escurece a parte de cima dos pés dele, disse Emmett, e quem sabe, joga um pouquinho de branco nos olhos. Pode deixar, disse Norman. Emmett me olhou nos olhos. Segue cantando. Jimmy debulha o milho, mas eu não ligo. Jimmy debulha o milho. Segue cantando, até você decorar. Norman, faz ele cantar. Chá comigo. Pessoal, vamos nos pintar. Está quase na hora de irmos para a cidade. Emmett saiu marchando pelo acampamento, como se fosse um comandante. Me ajuda a entender, eu disse a Norman. É para eu parecer autenticamente negro, mas para isso eu preciso de maquiagem? Não exatamente. Você é negro, mas se eles souberem disso, você não poderá entrar no auditório. Então, tem que ser branco debaixo da maquiagem para parecer negro para a plateia. Entendi. Estiquei o braço e toquei meu rosto. E quanto à minha forma de falar? Não fale nada. É o melhor que você pode fazer. E não esfregue a maquiagem. E quanto às canções? Eu não conheço nenhuma. São simples. Você vai aprender conforme formos cantando. Vai por mim. As canções de Emmett são músicas para idiotas. Minha mente estava acelerada. Os preparativos para a apresentação eram surreais e estranhos. Claro, mas eu não conseguia deixar de lado a ideia de que Daniel Emmett talvez me pagasse para que eu cantasse. Talvez eu pudesse juntar dinheiro para comprar minha esposa e minha filha. Jim, está pronto? Emmett me chamou. Fiquei pensando por um instante, inseguro de minha dicção, sem saber se deveria falar como eu mesmo ou como escravo. Fiz a escolha segura. Tamo pronto, patrão.